Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. No vídeo de hoje, a gente vai escalar o nosso time principal para a 35ª rodada. Simbora lá e não vamos perder tempo para a escalação. Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Pessoal, aqui foi a pontuação do time principal do canal, né? Da Zumbanho Mané Cartola, fez 82.30. Eu fiquei satisfeito, entre aspas, né, com a pontuação, porque o Lindoso acabou negativando feio. Se ele não tivesse negativado, se ele tivesse feito uma pontuação baixa, né, mediana, a gente tinha passado os 90 pontos tranquilamente. Demais foi de acordo com a rodada mesmo. Coloquei os laterais zagueiros sem pensar em SG, porque eu sabia que era complicado. Santos deu certo, né? Acertamos no goleiro, acertamos no capitão. Everaldo fez gol fora de casa. São Paulo foi o técnico que mais pontuou. Deu tudo certo. Só o Lindoso aí que destoou um pouquinho. Se ele tivesse pontuado um pouquinho mais só, a gente ia passar dos 90 pontos. Certo? Mas vamos vender nosso time. Simbora lá para a escalação. Para a 35ª rodada aí. E o Campeonato Brasileiro Cartola está na reta final. Vamos lá começar com os nossos goleiros então. A gente vem aqui no Olheiro SC e dá uma filtrada aqui nas pontuações médias para goleiros conquistados e cedidas nas últimas 3 rodadas. A gente vai perceber que o time que mais cedeu pontos para goleiros nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa foi a equipe do Ceará, né? Quem sabe aqui o Diego Alves pode ser uma boa, apesar que o Flamengo, né, não conquista muito pontos com seus goleiros jogando em casa. Normal, né? O Flamengo é um time altamente ofensivo, geralmente propõe o jogo, fica em cima o tempo todo, né? E o Diego Alves realmente não é exigido. Às vezes o adversário vai lá, dá uma escapada, faz um gol e não dá mais pro Diego recuperar as pontuações, tá? Mas eu acredito aí que jogando dentro de casa, a melhor opção pro gol realmente é o Cássio, tá? O Corinthians vem pontuando bem com seus goleiros dentro de casa e o Avaí é o segundo time que mais cedeu pontos para goleiros adversários, né? Jogando fora. Já jogando fora de casa, que para mim às vezes são as melhores opções, os goleiros que mais vem pontuando bem fora de casa são o Tadeu, né? Fernando Miguel e o Gatito, certo? Só tome um pouquinho de cuidado que o Internacional não costuma ceder muitos pontos para goleiros adversários dentro do Beira-Rio. Já o São Paulo e a Chapecoense cedem uma boa quantidade de pontos aí. Tá? O time que mais cedeu pontos para goleiros adversários jogando em casa foi a equipe do Atlético Paranaense. Normal, uma equipe altamente ofensiva, dentro da Arena Baixada propõe o jogo, né? Gramado sintético, né? A bola corre mais rápido, um jogo mais dinâmico. Mas o Grêmio fora de casa é um adversário ferrenho, tá? É chato. Então o Grêmio fora de casa realmente costuma propor o jogo, certo? Reter a bola. Não sei se vai dar tanta chance assim para a equipe do Atlético Paranaense atacar, tá? Tanto é que com goleiros aí o Grêmio não anda pontuando tão bem. Então acredito que pontuação média e conquistada e cedida, as melhores opções fora de casa realmente são o Tadeu, o Fernando Miguel e o Gatito, tá? E dentro de casa a melhor opção é o Cássio. Se a gente for agora ver em defesas difíceis, novamente o Cássio aparece em primeiro, tá? Defesas difíceis aqui, ó, o Avaí, juntamente com o Goiás e com o Ceará, são os times que mais cederam defesas difíceis nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa. Mas o time que mais cedeu defesas difíceis jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas foi o Santos. Normal também, um time com DNA altamente ofensivo, que mesmo jogando fora de casa costuma propor o jogo e atacar bastante, tá? Só que o Fortaleza aqui não anda conquistando muitas defesas difíceis com seus goleiros dentro de casa, certo? Agora quem mais obteve defesas difíceis jogando fora de casa foi o Tadeu, né? O Tadeu disparado realmente foi o goleiro que mais conquistou defesas difíceis jogando fora de casa. Depois vem o Gatito, certo? Então realmente aparece aqui novamente fora de casa o Tadeu e o Gatito como excelentes opções aí, principalmente para defesas difíceis, tá? A Chapecoense cede aí, cedeu em 6 defesas difíceis nos últimos 3 jogos para goleiros adversários, dentro da Arena Condá, e o Internacional 5. Não cederam muita coisa. Quem mais cedeu novamente foi a equipe do Atlético Paranaense, tá? Então de repente o Paulo Vitor aqui, ó, por mais que não venha obtendo defesas difíceis jogando fora de casa e também pontuações, de repente aqui nesse jogo, né, pode ser realmente, e porque a equipe do Atlético Paranaense ela é muito ofensiva e realmente eles estão disputando diretamente a 4ª posição ali, né? E agora no final do campeonato todo mundo vai dizer, ah, mas não vale mais nada, né? O Atlético já está classificado pela Copa do Brasil. Não, não é bem assim, gente. Agora está valendo
premiação, tá valendo dinheiro, certo? Daí rola bicho, aquela coisa toda para jogador, né? Talvez realmente o Atlético possa exigir bastante aí do Paulo Vitor jogando fora de casa, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em saldo de gols, que eu acho que é importante também, né? Ele já serve para zagueiros depois. Ó, novamente o Cássio aparece como uma boa opção, além de pontuação também para SG, ó. O Avaí nos últimos 3 jogos fora de casa não conseguiu marcar gols, certo? Assim como o Ceará, tá? Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, nas partidas, certo? Vamos ver aqui o confronto Corinthians. Ó, o Corinthians nos últimos 3 jogos dentro de casa sofreu gols do Fortaleza, não sofreu do Internacional nem do Santos, certo? E o Avaí faz 1, 2, 3, 4, 5 jogos que não marca fora de casa. Então o Cássio realmente, de repente, pode ser realmente uma boa opção, tá? Agora, quem manteve o SG dentro de casa em todas as últimas 3 partidas foi a equipe do Atlético Paranaense, tá? Só que vai enfrentar a equipe do Grêmio, que o Grêmio fora de casa é complicado, não cedeu nenhum SG, tá? Se a gente vier aqui no confronto aqui, ó, dá uma olhadinha, vai ser um jogo complicado isso aqui, ó. Pode ver, o Grêmio faz gols todos os jogos fora de casa, certo? Ó, o Furacão conseguiu manter o SG nos últimos 3 jogos dentro da arena, né, da Baixada, mas o Grêmio não cede SG, tá? Então é um pouquinho complicado do ponto de vista de SG. Eu acho que o SG aí para a rodada mais viável, né, do ponto de vista das estatísticas, é o Corinthians realmente, tá? E jogando fora de casa, tá? O Fernando Miguel também tem uma grande chance de manter o SG, já que o São Paulo tem grande dificuldade de fazer gols dentro do Morumbi, tá? Nos últimos 3 jogos dentro do Morumbi, o São Paulo cedeu 12 SG, enquanto que o Vasco fora de casa anda jogando bem, tá? Nos últimos 3 jogos fora de casa aí, manteve SG em 2 oportunidades. Vamos dar uma olhadinha aqui no confronto, né? Do São Paulo com o Vasco. Ó, realmente aqui, ó. Nos últimos 3 jogos fora de casa, manteve SG o Vasco contra o Fluminense, contra o CSA, né? Só não manteve contra o Flamengo naquele jogaço no empate 4-4, tá? Já o São Paulo nos últimos 3 jogos dentro de casa não marcou contra o Fluminense, nem contra o Atlético Paranaense, certo? Então, de repente, Fernando Miguel realmente pode ser uma boa opção aí para a rodada. Visto isso aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Os melhores goleiros para a rodada, né? Do ponto de vista de defesa difícil, acredito que o Fernando Miguel é uma boa, certo? O Fernando Miguel está com uma média de 6,33 jogando fora de casa, precisa fazer 6,4 para começar a valorizar. Fernando Miguel vem fazendo grandes atuações fora de casa, mitou em várias oportunidades, certo? O Vasco anda jogando bem fora. São Paulo cede em média 4,52 para goleiros adversários nos últimos 5 jogos. E como a gente viu aí, São Paulo cedeu 2 SGs nos últimos 3 jogos dentro de casa no Morumbi. De repente, Fernando Miguel para defesa difícil e com uma chance aí considerável de SG. Agora eu acredito que para SG aí, e até mesmo para pontuação, o melhor goleiro para a rodada é o Cássio. Está com uma média de 6,12. Está desvalorizado, isso é bom, precisa fazer menos de 1,2 para começar a valorizar, tá? Deu uma oscilada aqui, né? O problema é que o Cássio dá uma oscilada, mas isso aqui é em razão da perda do SG, ó. No 2-2, na 24ª rodada contra o Furacão, 2-2, perdeu o SG, fez menos 1,3. No 2-2 contra o Ceará, na 18ª rodada aqui fez 1,4. Perdeu o SG contra o Bahia, fez menos 2 pontos. Mas quando mantém o SG, o Cássio tende a pontuar bem, né? E como a gente viu, o Avaí cede em média 9,74 para goleiros adversários nos últimos 5 jogos, jogando fora de casa. Percebam aqui, ó, mitou o Tadeu, mitou o Diogo, tá? O Diogo Silva do Ceará, e cedeu bons pontos aqui pro Fábio, pro Gatito e pro Thiago Volpe. Então realmente o Cássio é uma boa opção aí pra rodada. Mas isso aqui é futebol, gente. Pode acontecer do Avaí ir lá e fazer um gol depois de 5 jogos sem fazer gol fora de casa. Mas acredito que o Corinthians tem tudo aí pra manter o SG, porque o Corinthians tá buscando alguma coisa a mais aí na competição. Quer classificar pra Libertadores, né? Nem que seja pré-Libertadores. Então acredito que tem tudo aí pro Cássio ir bem. Outro bom goleiro aí fora de casa que a gente viu pelos scouts aí é o Gatito, né? Tá com uma média de 5,3 jogando fora de casa. Vai enfrentar a equipe da Chapecoense, certo? Aqui é um jogo aqui de confronto direto por rebaixamento. O Gatito tá com uma média de 2,2 jogando, precisa fazer 2,2 para começar a valorizar, tá com uma média de 5,3, né? E o Gatito aqui fora de casa, tirando esse menos um ponto aqui, ó, na 21ª rodada, quando perdeu de 2-0 na Fonte Nova para a equipe do Bahia, realmente o Gatito vem fazendo boas pontuações, de vira e volta dá uma mitada, tá? Então acredito que o Gatito é uma boa para rodar realmente. Chapecoense cede média de 6,58 para goleiros adversários nos últimos jogos, né? Percebam aqui, ó, deu uma mitada no Volpe e cedeu algumas pontuações razoáveis para goleiro, certo? Então de repente o Gatito aí pode dar certo na rodada, pode ser bem exigido, certo? Fazer algumas defesas difíceis. Diego Alves também acredito que é uma boa, tá? Pela dificuldade do Ceará de fazer gols fora de casa, certo? Mas o Diego tá com uma média de 3,85 jogando em casa. É um goleiro que geralmente pontua melhor fora, que é mais exigido, precisa fazer 7,4 para começar a valorizar, né? E realmente, como eu falei, assim, ó, quando o Diego é exigido e consegue fazer defesas difíceis, costuma pontuar bem. Agora, quando sofre um gol e o outro time não ataca mais, como aconteceu contra o Internacional, contra o Atlético Mineiro, certo? Ele dá uma negativada ou pontua muito baixa aqui contra o Corinthians, contra o Bahia. Por quê? Porque o Flamengo realmente é fora da curva, né?
campeão brasileiro. Inclusive, esse jogo vai ser o jogo da entrega da taça, né? Daí todo mundo vai dizer, pô, o Flamengo vai jogar um pouco mais relaxado? Acredito que não. Porque não é do perfil de Jesus. Jesus vai estar na beira da gramada ali, enlouquecido, cobrando de todo mundo. E os próprios jogadores estão com uma meta aí do Mundial, certo? Como eu falei, vai ser entrega da taça, provavelmente vai querer fazer uma grande apresentação perante sua torcida, né? Então aí tem tudo aí pro Flamengo ir bem nesse jogo, certo? Acredito até que Jesus, nesse momento, não vai poupar. Ele pode começar a poupar aí na penúltima e na última rodada, quem sabe, quando chegar próximo aí a data da final do Mundial em dezembro. Ceará cede em média em 9,44 para goleiros adversários, jogando fora de casa. Isso é um bom sinal, ó. Deu uma mitada aqui no Everton. Mitou também o João Ricardo. E cedeu bons pontos aqui para os demais goleiros. Certo? Então, de repente, o Diego Alves pode ser uma boa, né? Se o Ceará atacar e não fizer gol, tá tudo certo. Agora, se o Ceará for lá fizer um gol, né, no Flamengo, por acaso, acredito que o Diego não tem mais chance de recuperar a pontuação, porque o Flamengo vai atacar constantemente e o Ceará não vai conseguir, provavelmente, contra-atacar novamente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, de repente, pela quantidade de defesa difícil que vem fazendo, o Tadeu pode ser uma boa realmente, tá? Tá com média de 8,3 jogando fora de casa, precisa fazer menos 3,9, tá bem desvalorizado, certo? E o Tadeu realmente vira e volta fora de casa, dá uma mitada, tá? O Goiás caiu bastante no ponto de vista defensivo, certo? O Internacional cede em média 7,7 para goleiros adversários dentro do Beira-Rio, certo? Deu uma mitada no Fernando Miguel, né? E cedeu alguns bons pontos para os demais goleiros. O único goleiro que foi mal nas últimas 5 rodadas dentro do Beira-Rio, o goleiro visitante, foi o Muriel, né? Naquele 2-1, onde foi 3 bolas no gol apenas, ele fez uma DD e tomou 2 gols. Então, de repente, aí o Tadeu pode ser uma boa. Acredito que essas são as melhores opções por enquanto aí para a rodada. Quem sabe aí o Fábio aí, pela dificuldade também do CSA fazer gols fora de casa. O Fábio tá com a média 4,94, precisa fazer 3,2 para começar a valorizar. De repente pode ser uma boa, né? Só que o Fábio é um goleiro muito, muito atrelado ao SG, ó. Perdeu o SG contra o Bahia, pontuou baixo. Perdeu o SG contra o Fortaleza, negativou, tá? Quando mantém o SG, costuma fazer uma pontuaçãozinha razoável, tá? Ó, CSA cede em média 5,74 para goleiros adversários nos últimos 5 jogos, né? Não vem cedendo grandes pontuações, mas deu uma mitada aqui no Diego Alves aqui, mantendo o SG, né? No 1x0 do Flamengo e 3 defesas difíceis. De repente aí o Fábio aí também pode dar certo, né? Eu acredito que esses são os melhores goleiros realmente para a rodada, né? Como falei, de repente o Paulo Vitor, né? Pela quantidade aí, pelo volume de jogo ofensivo do Atlético Paranaense, pode dar certo, certo? O Everson também, de repente, né? Mas acredito que as melhores opções para o gol são essas, certo? Nesse momento aqui eu vou apostar no SG. Vou pegar um goleiro que não tem uma média tão boa assim, que anda oscilando bastante no campeonato, mas vou escalar o Cássio, né? Afinal de contas aí o Avaí é uma das piores defesas da competição, tá? E a chance de SG é enorme. Vamos lá para a nossa dupla de zaga então. Vamos aqui no Olheiro FC, né? Saldo de gols a gente já viu, certo? Vamos aqui em pontuações médias. Conquistadas e cedidas para zagueiros nas últimas 3 rodadas. O time que vem mais conquistando pontos com seus zagueiros dentro de casa nas últimas 3 rodadas foi a equipe de São Paulo e do Atlético Paranaense. Só que o Atlético Paranaense tem um adversário complicado pela frente, que é o Grêmio, né? Que costuma tirar o SG dos seus adversários e não cede quase nada de pontos aí para zagueiros adversários quando joga fora de casa, tá? Quem já cedeu muito pontos para zagueiro jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas foi a equipe do Ceará, apesar do Flamengo não estar pontuando tão bem assim, né, com os seus zagueiros dentro de casa, tá? Do meio para frente, geralmente pontua muito bem o Flamengo dentro de casa, mas na defesa nem tanto, tá? Pontua melhor fora de casa. No cruzamento de scouts aqui eu chamo a atenção também, né, pro Cruzeiro, certo? Porque o CSA tem dificuldade de fazer gols fora de casa, cede uma boa quantidade de pontos para zagueiros aí, assim como o Cruzeiro também vem conquistando alguns pontos com seus zagueiros jogando em casa. Fora de casa, quem conquistou muito pontos com seus zagueiros, tá? Foi a equipe do Vasco da Gama. E os que mais cederam jogando em casa foi o São Paulo, a Chapecoense e o Corinthians. Só que o Avaí não conquista quase nada de pontos com seus zagueiros fora de casa, assim como o Botafogo. Mas zagueiros do Vasco aí, pela dificuldade do São Paulo fazer gol, quem sabe dá para dar uma arriscada, né? Dá para apostar. Dá uma olhadinha aí. Chama atenção também aí pro Corinthians, né? Pela dificuldade do Avaí de fazer gols, né? Pela questão do SG, né? E no cruzamento de scouts aqui, né? 1, 2, 3, 4. A quinta melhor opção, né? Em termos de pontuação, né? Não tá tão mal assim pela quantidade de pontos aí que o Avaí vem cedendo, né? Juntamente com o Botafogo aí e com o CSA, são os times que depois do Ceará foram que mais cederam pontos para zagueiro. De repente aí pode dar certo, né? Principalmente do ponto de vista do SG. Roubada de bola. Roubada de bola não é novidade para ninguém aqui, o Internacional aparece aqui na frente, só que o Cuesta anda decepcionando nas últimas rodadas, certo? E já quem mais roubou bolas com seus zagueiros dentro de casa foi a equipe do Fluminense, apesar de que o Palmeiras não anda cedendo tanta roubada de bola assim para zagueiro adversário. Quem cedeu muita roubada de bola para zagueiro adversário
jogando fora de casa é a equipe Botafogo. Só que a Chapecoense não pontua tão bem com seus zagueiros assim dentro de casa. Inclusive, a Chape perde muito SG dentro de casa. Aqui, ó. Percebam aqui, ó, que dos últimos jogos dentro de casa, os últimos 6 jogos, só o Ceará não fez gol, tá? Nos demais jogos perdeu SG em todas as oportunidades, tá? Já o Botafogo tem muita dificuldade de fazer gol fora de casa, tá? Dos últimos 6 jogos fora de casa aqui, ó, marcou gols em apenas 2 oportunidades. Se a gente filtrar para 3 jogos fora de casa, marcou gols em apenas um no 4-1 contra o Santos, tá? Então, de repente aí, quem quiser apostar em algum zagueiro da Chape, eu sei que é complicado, tá na zona de rebaixamento, mas de repente aí pode dar certo. E já jogando fora de casa, quem conquistou muita roubada de bola com seus zagueiros foi a equipe do Grêmio, tá? Muito porque nem tanto o Jeromel não rouba tanta bola assim fora de casa, mas o Kahneman rouba bastante bola jogando fora de casa, tá? De repente, para roubada de bola, um zagueiro do Grêmio aí pode ser bom pra rodada, tá? Aliás, pessoal, a rodada tá sendo uma rodada meio complicada, tá? Ou você aposta nos confrontos contra os times mais fracos em tese, ou seja, você aposta no Cruzeiro e no Corinthians que vão pegar o CSA e o Avaí, né? Ou então você pega pelas pontuações médias conquistadas, né? Pelo desempenho dos jogadores, porque a rodada não tá muito fácil. E é claro, tem o Flamengo, onde todo mundo pode apostar, né? É um grande time. A gente não sabe ao certo como é que o Flamengo vai se comportar depois de ganhar os 2 títulos aí. De repente pode dar um pouquinho de ressaca. Eu acredito que não. Acredito que o Flamengo vai jogar com tudo contra o Ceará, tá? Porque o Jesus não é o perfil dele. Ele é um cara sério, ele vai exigir bastante, tá? E com certeza o Flamengo deve ir com o time titular, com a força máxima, porque os próprios jogadores vão querer participar desse jogo, porque queira ou não queira vai ser um jogo festivo, um jogo de entrega de taça, né? E eles estão se preparando para a final do Mundial, isso aí também conta, tá? Quem cedeu muita roubada de bola jogando em casa, tá? Foi a equipe do Corinthians. Só que o Avaí não conquista tanta roubada de bola assim com seus zagueiros jogando fora de casa. Então, para zagueiro aí, para rodada, eu vejo que tá um pouco complicado, certo? Ou você aposta para SG nos zagueiros do Corinthians e do Cruzeiro, certo? Que não vem pontuando bem e nem roubando tanta bola assim jogando dentro de casa. Ou você vai na tradição, você aposta aqui num Cuesta por causa de roubada de bola, apesar dele estar mal, né, nos últimos jogos dentro de casa. Ou num Kahneman, por exemplo, fora, né, que vai ter um confronto dificílimo contra a equipe do Atlético Paranaense, certo? A gente já deu uma olhada em pontuações médias, roubada de bola, então vamos dar uma olhada aqui no geral aqui, zagueiros, certo? As melhores opções para a rodada para mim realmente são o Gil. Tá? O Gil não está com uma média tão grande assim dentro de casa, está com uma média de 4,31, precisa fazer 2 pontos para começar a valorizar, certo? Deu uma escorregadinha aqui na 31ª rodada, fez 1,6, mas o Gil consegue fazer pontuações razoáveis quando joga dentro de casa, tá? Mas o Gil também é um zagueiro que está muito atrelado ao SG. Tirando esse 2-2 aqui que ele fez gol e deu assistência na 24ª rodada contra o Atlético Paranaense, nas demais rodadas manteve SG, fez 9,5 contra o Vasco, tomou gol contra o Bahia, fez 3 pontos. Tomou gol contra o Ceará, fez 2,3. No empate 0-0 fez 2,2, mesmo mantendo o SG, tá? Mas o Gil é uma boa opção, por quê? Porque o Avaí cede em média 6,58 para zagueiros adversários nos últimos 5 jogos jogando fora de casa. E como a gente viu aqui, vou mostrar novamente, tá? Que eu acho que isso é importante. O Avaí nos últimos 5 jogos não fez gols fora de casa, né? Então acredita aí que tem grande chance aí do Corinthians manter o SG. Eu acho que o Gil realmente é uma boa aí para a rodada, tá? Outro bom zagueiro para a rodada, principalmente pelo ponto de vista do SG, jogando em casa, é o Fabrício Bruno, tá? Tá com uma média de 4,23, vai enfrentar a equipe do CSA, que também tem dificuldade de fazer gols fora de casa. Precisa fazer 1,1 para começar a valorizar, isso é bom, certo? E ele mantém uma certa regularidade, né? Não dá aquelas mitadas como o Gil de vez em quando dá, mas ele mantém uma certa regularidade, mas principalmente, tá? Por manter o SG. Quando sofre gol, pontua um pouquinho menos, certo? CSA e série média 3,4 para zagueiros adversários, já não é tanta coisa. Mas pro ponto de vista do SG, acreditei que tá valendo a pena, certo? Outro bom zagueiro jogando em casa, que andou decepcionando nas rodadas, é o Cuesta, tá? O maior ladrão de bola do Cartola na posição. Precisa fazer menos 0,5 para começar a valorizar. A média dele é 5,78, caiu bastante, tinha uma média muito mais alta, certo? Perceba, nas últimas 3 rodadas o Cuesta anda muito mal dentro de casa. Não sei o que está acontecendo, se é o esquema do Zé Ricardo que mudou, né? Mas ele não vem bem dentro de casa, certo? Ele era um cara que imitava fácil dentro de casa, ó, passava dos 10 pontos com certa regularidade e não vem tão bem assim. Foi a série média 2,57 para zagueiros adversários nos últimos 5 jogos, mas o Cuesta, como eu costumo dizer, é um ponto fora da curva, né? Ele pode a qualquer momento dar uma mitada porque ele tem capacidade técnica para isso, tá? Principalmente do ponto de vista de roubada de bola. De repente, outros bons zagueiros aqui para a rodada pode ser o Pablo Mari ou o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo está com uma média de 3,54 jogando em casa, precisa fazer 4,7 para começar a valorizar. Como a gente viu, o Ceará está com dificuldade de fazer gols fora de casa. E o Rodrigo dá uma oscilada, porque também é outro zagueiro que depende muito do SG, tá? Mas como o Flamengo tá com uma probabilidade boa de SG contra o Ceará,
Ceará cede média 3,55 para zagueiros adversários. Quem sabe aí alguém da dupla de zaga do Flamengo, tanto o Mari quanto o Rodrigo Caio, pode ser uma boa. O Kahneman já para fora de casa é uma boa. Tem uma média de 5,86. É um dos zagueiros com melhor média fora de casa. Precisa fazer 3,3 para começar a valorizar. E o Kahneman fora de casa, mesmo perdendo o SG, tá? Ainda pontua bem, certo? Consegue pontuar ali em torno de 4, 5 pontos só com roubada de bola. O problema é que o Atlético Paranaense não cede quase nada para zagueiro. Cede em média 1,87 nos últimos 5 jogos. Certo? Então, como eu falei, eu acho que para zagueiro tá meio complicado para rodada, tá? Ou você aposta no SG do Corinthians e do Cruzeiro, né? Contra Avaí e CSA, né? Ou então você vai em jogadores para roubar de bola como o Cuesta, certo? Como o Kahneman, né? De repente pode acontecer do SG do Flamengo, mas para zagueiro para essa rodada não vejo grandes opções não. O Nino, quem sabe aí, porque andam pontuando muito bem dentro de casa, né? Os zagueiros do Fluminense, 3,68, a média dele, precisa fazer 4 gols para começar a valorizar. E o Nino vem mantendo uma média interessante dentro de casa, não negativou, tá? É um bom zagueiro para cartola. Se o Fluminense tivesse um sistema defensivo melhor, o Nino com certeza pontuaria bem mais. O problema é que o Palmeiras não cede quase nada aí para zagueiro adversário. Em média 0,5 jogando fora de casa. Tá? Mas acredito que realmente as melhores opções aqui é o Gil, o Fabrício Bruno, tá? Cuesta, Maria, Rodrigo Caio ou o Kahneman, certo? Na minha opinião. Dito isso aí, vamos escolher a nossa de zaga. Vou apostar no Cuesta pelas roubadas de bola e porque ele vem mal 3 pontuações consecutivas dentro de casa e quero ver se ele se recupera aí nessa rodada. Confio bastante dele. E o meu outro zagueiro vai ser o Gil, tá? Porque o confronto é favorável do ponto de vista do SG, talvez o melhor para a rodada, certo? Tô dobrando o Corinthians, certo? Com o Gil e com o Cássio sim. Tá? Porque eu acredito que o SG é o SG mais provável, afinal de contas o Avaí faz 5 jogos fora de casa que não faz gol. Tá certo? Vamos lá para as nossas laterais então. Vamos aqui no Olheiro FC, vamos botar pontuações médias, né? Cedidas e conquistadas nos últimos jogos, aí nos últimos 3 jogos. Começar com as laterais esquerdas, certo? Lá na lateral esquerda, quem mais pontuou, tá? Com laterais esquerdas jogando dentro de casa nos últimos 3 jogos foi a equipe do Atlético Paranaense, certo? A equipe do Corinthians e da Chapecoense. Só que tomem cuidado com o Atlético, como eu falei, o Grêmio fora de casa não costuma ceder pontos para defensores adversários, tá? Cede em média aí 1 ponto para lateral esquerdo, jogando fora de casa o Grêmio. Já que o Corinthians e a Chapecoense pode ser uma boa sim, porque o Botafogo, juntamente com o Ceará e com o CSA, foram os times que mais cederam pontos para laterais esquerdos jogando fora de casa. O Avaí é o segundo. Então no cômputo geral aqui, ó, laterais Bruno Pacheco, né? Danilo Avelar, se for jogar, né? Egídio ou Dodô e até mesmo Felipe Luiz são boas opções jogando dentro de casa. Reinaldo pode ser, mas o Vasco fora de casa não anda cedendo muito pontos para laterais esquerdos, tá? Aliás, o Vasco não anda cedendo muito pontos para defensores quando joga fora de casa, tá? Então tome um pouquinho de cuidado. Já jogando fora de casa, ó, por isso que eu falei, ó, aqui mostra ao contrário. Jogando fora de casa, quem mais anda pontuando com laterais esquerdos é a equipe do Vasco da Gama e do Santos, certo? E quem mais cedeu pontos para a lateral esquerda adversário jogando em casa foi a equipe do Corinthians, certo? Vamos dar uma olhadinha aí em pontuações para lateral direito. Ó, para lateral direito, quem andou pontuando um absurdo com seus laterais direitos dentro de casa foi o Fortaleza, né? Muito por causa do Tinga, né? O Tinga anda fazendo bastante gols, né? Só que o Santos não cede quase nada aí, ó, para lateral direito jogando fora de casa. Quem cede muito ponto aí para lateral direito jogando fora de casa é a equipe do CSA, certo? Apesar de que o Orejuela ali do Cruzeiro não anda pontuando tão bem assim, mas acredito que tá no momento bom. O Nino também é uma boa, tá? Porque na média geral, aqui no cômputo geral, é a terceira melhor opção, certo? É o segundo, o terceiro time juntamente com o Atlético Paranaense que mais pontuou bem com seus laterais direitos dentro de casa, tá? E o Galo cede alguns bons pontos aí para lateral esquerdo jogando fora, certo? Assim como o Corinthians também pode ser uma boa opção aqui o Wagner, tá? Porque o Avaí é o segundo time juntamente com o Ceará que mais cede pontos para laterais direitos jogando fora de casa. Já jogando fora de casa, quem pontuou muito bem com seus laterais direitos foi a equipe do Palmeiras, muito por causa do Marcos Rocha e a grande quantidade de roubada de bola que ele faz, e o Santos, porque o Santos defensivamente joga geralmente bem fora de casa, certo? Só que o Fluminense e o Fortaleza não cedem praticamente nada, tá? O Fluminense cede 0 pontos e o Fortaleza cedeu em média 2 pontos nos últimos 3 jogos para laterais direitos adversários. Feito isso, vamos ver roubada de bola. Já estamos no lateral direito, vamos ver roubada de bola para lateral direito. Ó, o Nino realmente aparece como uma boa opção para rodada, tá? Se vai manter o SG ou não, não sei. O Atlético realmente é muito ofensivo e o Bahia deu uma piorada do ponto de vista defensivo. Mas a verdade é que o Nino rouba uma grande quantidade de bolas, né, jogando dentro de casa. Já quem cedeu muitos pontos para muitas roubadas de bola para lateral direito jogando fora de casa foi a equipe do CSA. Então o ela aqui, ó, se apresenta novamente como uma baita de uma opção para rodada, ainda mais levando em consideração que o Cruzeiro foi o segundo time que mais roubou bolas com laterais direitos jogando dentro de casa. Já jogando fora de casa, né, os times que mais roubaram bola com seus laterais foi o Santos, novamente deu o Santos,
em primeiro e o Palmeiras em segundo, tá? Então quem quiser aqui, ó, colocar um Vitor Ferraz, quem sabe? Deixa eu ver se o Vitor vai jogar. Ver rapidamente aqui se o Vitor vai jogar. Porque eu faço vídeo aqui, pessoal, eu nem dou linha, ó, vai jogar o Pará. Já não confio tanto no Pará assim fora de casa, né? Acho um pouco complicado. Se fosse o Vitor Ferraz, até indicaria. O Pará já fica complicado. Mas o Marcos Rocha aqui, quem sabe, tá? O Fluminense anda cedendo aí uma boa quantidade de roubada de bolas para laterais. Mas quem mais cedeu... Para lateral direito. Mas quem mais cedeu roubada de bola para lateral direito jogando em casa foi a equipe do Bahia e do Atlético Paranaense. Apesar de que o Grêmio não conquistou quase nada aí com laterais direitos em termos de roubada de bola, assim como o Galo também. Tá? Mas acredita aí, ó, que para lateral direito as melhores opções para rodada realmente é o Nino, o Orejuela e o Wagner, tá? Já a roubada de bola para lateral esquerdo, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, quem mais conquistou roubada de bola com seus laterais esquerdos jogando dentro de casa foi a equipe do Corinthians, tá? Apesar de que o Avaí não cede quase nada de roubada de bola. Quem já cedeu muita roubada de bola para lateral esquerdo jogando fora de casa foi a equipe do Botafogo. De repente aqui, ó, o Bruno Pacheco realmente pode ser uma boa. Tá? Agora quem já roubou muita bola com um lateral esquerdo jogando fora de casa foi a equipe do Santos. Mas isso aqui muito em questão do Jorge, né? Mas como o Jorge ainda está afastado e não vai jogar, fica meio complicado. Felipe Jonathan não tem um desempenho tão bom contra o Jorge assim, tá? Dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui em laterais. Felipe Luiz, uma baita de uma opção para rodada, tem uma média de 6.3 jogando em casa. Precisa fazer 6.3 para começar a valorizar. O confronto é muito favorável porque a entrega de taça, o Flamengo vai estar muito motivado perante a sua torcida e ele ainda tem o objetivo da final do Mundial Interclubes. Jesus é um cara sério, acredito que o Flamengo vai jogar pra cima e vai jogar com tudo, tá? Felipe Luiz é um dos laterais mais regulares jogando dentro de casa, tem uma grande quantidade de roubada de bola, se manter o SG então vai pontuar muito bem. Como a gente viu aí, ó, será a série média 4.48 no geral nos últimos 5 jogos para laterais. Felipe Luiz é uma boa opção para a rodada, certo? Outra boa opção para a rodada jogando em casa, talvez uma das melhores, é o Orejuela, né? Com uma média de 5.08 jogando em casa, precisa fazer 7.4 para começar a valorizar. Tem um confronto muito favorável contra a equipe do CSA. Ele deu uma oscilada aqui em algumas rodadas, mas as últimas 2 rodadas dentro de casa vem muito bem, tá? CSA série média 6.92 para laterais no geral nos últimos 5 jogos. Eu acredito aí que tem tudo para ele ir bem, principalmente do ponto de vista do SG, tá? Outro bom lateral para a rodada é o Nino, tá? Por causa do desempenho dele dentro de casa. Tem um confronto um pouco mais complicado contra o Galo, que o Galo mesmo jogando fora de casa é uma equipe ofensiva. Tá com uma média de 6.67, precisa fazer 0.9 para começar a valorizar, certo? E o Nino realmente dentro de casa tem pontuações muito boas, expressivas, mantém uma regularidade, pontua muito bem, mesmo perdendo SG. Percebam aqui, ó, 9.9, perdeu SG contra a Chape. 5.6, perdeu SG contra o Inter. 2.1, perdeu SG contra o Ceará. Quando ele não perde SG, a pontuação dele geralmente é alta, tá? Então o Nino realmente é um excelente lateral para Cartola. O Atlético série média 3.73 no geral para laterais adversários, não é muita coisa. Então se forem apostar no Nino aí, é mais pelo desempenho dele e não pelas pontuações cedidas pelo Galo. Outra boa opção aqui para a rodada, principalmente do ponto de vista do SG, é o Wagner. O Wagner está com uma média de 6.17 jogando em casa, precisa fazer 1.1 para começar a valorizar, certo? Deu uma escorregada aqui na 24ª rodada e vira e volta quando perde o SG, pontua muito mal. Mas diante da possibilidade real aí de SG, tem tudo aí para o Wagner e bem na rodada. Avaí série média 6.39 nos últimos 5 jogos no geral para laterais. Wagner é uma boa opção, tá? De repente quem não quiser ir correr ela, de repente o Egídio pode ser uma boa, tá? Tá com uma média de 4.86 jogando em casa, precisa fazer menos 1.3 para começar a valorizar. Deu uma escorregada na última rodada dentro de casa, na 28ª, a última que ele jogou, né? Mas também é um bom lateral para Cartola, pontua em vários scouts, tanto defensivamente com roubada de bola, quanto ofensivamente, de vez em quando dá assistência, né? Pode chegar bem à linha de fundo. Mas a verdade é a seguinte. Tanto o Egídio, quanto o Orejuela, quanto o Wagner, assim como o Danilo Avelar, são as melhores opções do ponto de vista de SG, tá? Vão enfrentar 2 dos piores ataques da competição, certo? Que tem muita dificuldade de fazer gol fora de casa, principalmente o Avaí. Tá? O Danilo está com uma média de 4.78, precisa fazer 1.4 para começar a valorizar, né? Foi mal aqui na 24ª, na 27ª rodada, mas depois vem numa crescente aí e pontuou muito bem na última. Certo? De repente aí pode dar certo realmente contra o Avaí. E para mim realmente as melhores opções aí, tirando Felipe Luiz e Nino Paraíba, são os laterais do Cruzeiro, certo? E do Corinthians. Olha, tem mais 2 laterais aqui que eu posso até indicar, né? Pelo que vem jogando, é o Reinaldo. Tem uma média de 6.85, precisa fazer menos 0.1 para começar a valorizar. Vai ter um confronto um pouquinho mais complicado, que o Vasco da Gama fora de casa anda jogando muito bem, certo? Negativou na última rodada que jogou em casa, na 32ª contra o Atlético Paranaense.
Mas o Reinaldo é um lateral que vinha pontuando muito bem dentro de casa. Lateral altamente ofensivo, completo para Cartola, pontua em scouts defensivos e ofensivos e é o cobrador oficial de pênaltis do São Paulo. Só que o Vasco não cede quase nada para lateral, cede em média 2,91 nos últimos 5 jogos. Essa aqui é a questão, tá? Mas quem quiser dar uma apostada no Reinaldo, pelo desempenho dele, quem sabe, pode dar certo. Certo? Outro bom lateral aqui pelo desempenho, que eu sou obrigado a citar, é o Bruno Pacheco. Não tem uma grande média assim dentro de casa, tem uma média de 4,79, precisa fazer 9,7 para começar a valorizar. Mas o Bruno vem mantendo uma certa regularidade dentro de casa, dificilmente negativa. Mesmo a Chapecoense sofrendo gols em quase todas as partidas, tá? Vejam só, contra o Ceará, manteve por milagre o SG, fez 10,9. Nos demais jogos sofreu gols e sempre entrega alguns pontinhos, tá? Botafogo série média 5,8 para laterais adversários, uma pontuação razoável. De repente aí o Bruno Pacheco realmente pode dar certo. Certo? Eu acredito que essas são as melhores opções aí para a rodada realmente. Marcos Rocha talvez pelas roubadas de bola, mas vai enfrentar uma equipe altamente ofensiva, complicado. Na minha opinião, essas são as melhores opções realmente para a rodada. Dito isso aí, eu vou escalar o Felipe Luiz, certo? Pela regularidade dele jogando dentro de casa e pela dificuldade que o Ceará está tendo de fazer gols fora. O meu outro lateral está vivendo um bom momento, vai ser o Orejuela, tá? E também porque a chance de SG contra o SSA é tremenda. Então eu estou dobrando aqui o Corinthians, tá? Porque o Avaí nos últimos 5 jogos não fez gols fora de casa. Tô indo o Orejuela, porque tá com um desempenho muito bom. E o CSA também cede bastante SG. Tô indo com o Felipe Luiz pela roubada de bola, pela regularidade dele, certo? E também porque o Ceará não anda fazendo tantos gols assim fora de casa, certo? Inclusive vamos dar uma olhadinha aqui no confronto. Flamengo e Ceará. Ó, realmente nos últimos 3 jogos o Ceará não fez gols, tá? Jogando fora de casa. Então de repente tem uma chance considerável aí do SG do Flamengo. E o Vitor Cuesta, porque o Cuesta, né, tá desvalorizado e tô apostando nele aí nas roubadas de bola. Certo? Com isso a gente tá fechando aí a nossa defesa. Simbora então pra nossa meiuca aí. Vamos vir aqui no Olheiro FC, como a gente sempre faz, né? E vamos ver quem anda mais cedendo ponto e conquistando com seus meias em casa nos últimos 3 jogos. Olha, quem mais cedeu pontos aí para jogador de meio de campo jogando fora de casa nos últimos 3 jogos foi a equipe do Botafogo, tá? Apesar de que a Chapecoense não vem pontuando bem com seus meias. Mas quem quiser dar uma arriscada aqui num jogador de meio de campo do Botafogo pela grande quantidade de pontos e do meia da Chapecoense pela grande quantidade de pontos que o Botafogo vem cedendo, de repente pode dar certo, tá? Mas no cruzamento aqui de scouts aqui, por pontuações médias conquistadas e cedidas, as melhores opções, mesmo tendo confrontos dificílimos contra o Grêmio, são os meio campos da equipe do Atlético Paranaense, do Furacão, tá? Tirando depois do Botafogo, quem cedeu muito ponto, né, para meio campista adversário jogando fora de casa, além do Grêmio, certo? Foi o Goiás, tá? O Inter não vem pontuando tão bem assim com seus jogadores de meio de campo, mas de repente nessa partida aí pode dar certo, certo? Agora quem pontuou muito bem com seus meio de campo jogando fora de casa é o vice-líder e o terceiro colocado. É o Santos e o Palmeiras. Apesar de que o Fluminense e o Fortaleza não cedem quase nada para jogadores de meio de campo jogando em casa, tá? Então para meio de campo tá bem complicada a rodada em termos de pontuações, certo? Vamos dar uma olhadinha em roubada de bola para ver como é que tá. Vamos lá, roubada de bola para meio de campo. Ó, roubada de bola para jogador de meio de campo. Novamente a equipe do Atlético Paranaense aparece em primeiro, tá? O Grêmio é o time que mais cede roubada de bola para jogadores de meio de campo adversário jogando fora de casa. Normal, o Grêmio propõe o jogo, retém a posse de bola tanto dentro quanto fora. O estilo de jogo é o mesmo, tá? E com isso possibilita as roubadas de bola. E quem mais roubou bolas também dentro de casa com seus jogadores de meio de campo foi o Atlético Paranaense, certo? Então quem sabe aí, os meio de campos do Atlético realmente podem ser boas opções aí para a rodada, tá? Já jogando fora de casa, quem cedeu muita roubada de bola para meio campista jogando em casa foi a equipe da Chapecoense e do Corinthians, tá? E, por incrível que pareça, o Avaí e o Botafogo andaram roubando uma quantidade considerável de bolas também fora de casa, tá? Quem quiser apostar aí num ladrão de bola do Botafogo ou do Avaí, quem sabe aqui pode dar certo, certo? Agora eu vou vir aqui em gols, que eu acho que é interessante, né? É a pontuação, é a maior pontuação do Cartola. Ó, novamente meio campos da Chape aqui aparecendo, certo? O ruim de apostar na Chapecoense é que o pessoal não tem média tão boa assim, não tá com desempenho tão bom assim, a Chape tá na zona de rebaixamento, né? Mas eu tenho que lembrar que a Chape vem de 2 vitórias seguidas aí, tá tentando, né, fazer um milagre. Acho difícil. Mas o Botafogo sofreu 5 gols de jogador de meio de campo jogando fora de casa nos últimos 3 jogos. Quem sabe aí pode dar certo. Quem já marcou muitos gols com jogadores de meio campo jogando em casa nos últimos jogos foi o Fortaleza. Apesar de que o Santos tomou apenas um nos últimos 3 jogos, certo? Agora jogando fora de casa, novamente aparece o Palmeiras e o Santos, tá? Foram os times que mais marcaram gols com jogadores de meio campo nos últimos 3 jogos jogando fora de casa. Vamos dar uma olhadinha em assistência, que eu acho que também é legal.
Ó, assistência. Quem já deu muita assistência jogando em casa aqui foi a equipe do Bahia, o jogador de meio campo, e do Flamengo. Apesar do Ceará não ceder gols, né, com origem e assistência de jogador de meio de campo. Mas o Flamengo é Flamengo, fora a parte, né? É um time que está bem acima da média aí, né? Quem sabe realmente pode dar certo, e eu acredito que realmente vai dar. O Flamengo vai querer fazer um grande espetáculo aí contra o Ceará na entrega da taça. E já quem cedeu muita assistência para jogador de meio de campo, com gols, com origem de assistência com o jogador de meio campo jogando fora de casa, foi a equipe do Goiás. Apesar do Inter não ter feito nenhuma assistência com seus meios nos últimos 3 jogos jogando dentro de casa, de repente aí pode dar certo. Tá? E jogando fora de casa aqui, ó, Palmeiras aparece novamente. Certo? Aqui já o Galo também apareceu em assistência e o Grêmio também. Só que o Furacão não cede, não tomou gols de origem de assistência de jogador de meio de campo jogando em casa. E o Bahia já sofreu 2 gols, né, com origem de assistência de meia, e o Fluminense 1. Então assim, ó, para meio de campo tá bem assim, tá bem complicada a rodada, tá? Se eu tivesse que escalar jogadores de meio campo jogando fora de casa, eu ia optar por Palmeiras, Grêmio e Santos, óbvio. E jogando dentro de casa, Flamengo não pode ficar de fora, né? Mas vamos dar uma olhadinha na pontuação aqui, ó. As melhores opções para a rodada, ao meu ver, são realmente o Arrascaeta. Tem uma média aqui fora do comum. Joga cartola desde 2007. Nunca vi um jogador ter uma média dessa jogando dentro de casa. Tem uma média de 13.14. Precisa fazer 0.9 para começar a valorizar, tá? E realmente é sensacional as pontuações do Arrascaeta aqui, ó. Sempre mantém uma certa regularidade, dificilmente pontua abaixo, como fez aqui na 19ª contra o Santos. Geralmente entrega 5, 6, 7, 8, 9 pontos, mesmo sem fazer gol e sem dar assistência, tá? E se fizer gol e assistência, dá uma mitada aqui, sensacional, como ele já mitou em várias oportunidades. Ceará série média aí, ó, 2.12 nos últimos 5 jogos para meio campos adversários. Não parece muita coisa, mas tá quase que na metade da média, tá? Porque para meio campista dificilmente cede mais 4 pontos, certo? Outra boa opção aí para a rodada pode ser o Pedrinho, tá? O Pedrinho tá com uma média de 5.18 jogando em casa. Precisa fazer 4.3 para começar a valorizar, tá? O Pedrinho às vezes dá uns apagão nele, né? E ele não pontua tão bem assim, mas geralmente mantém uma certa regularidade. E quando fizer gol, dá assistência, tem chance de dar uma mitada, né? Vai enfrentar a equipe do Avaí, como eu falei, um confronto altamente favorável. O Avaí série média 2.08 aí para meio campistas adversários. De repente o Pedrinho realmente pode ser uma boa opção para a rodada, tá? Outra boa opção aí, quem sabe, para rodada é o Thiago Neves, tá? Caiu um pouquinho agora jogando dentro de casa nos últimos jogos, mas ainda é um dos meio de campos com melhor média jogando em casa. Tem uma média de 5.87. Tem um confronto favorável contra a equipe do CSA. Precisa fazer 5.6 para começar a valorizar. É um jogador que chuta bastante média e longa distância. Ó, como eu falei aqui, ó, nos últimos 2 jogos dentro de casa, né? Pontuou baixo, né? Decepcionou, mas vinha mantendo uma certa regularidade e alcançando boas pontuações, tá? CSA aí cede em média 2.85 para meio campo adversários, né? É um dos times que mais cedem pontos para meio campo. De repente o Thiago Neves pode ser uma boa aí, pode se recuperar, certo? Outra boa opção que eu vejo aqui para a rodada é o Patrick, tá? O Patrick tem médias melhores fora do que dentro de casa, mas o Patrick é um jogador altamente polivalente, muito bom para cartola. Até com uma média de 3.59 jogando em casa, precisa fazer 3.1 para começar a valorizar, né? E o Patrick é aquele tipo de jogador que você pode ficar tranquilo que ele sempre vai te entregar ali 2, 3, 4, 5 pontos, tá? Porque ele pontua com roubada de bola, com finalizações, tem chance de assistência e gol, sofre falta, né? Um jogador muito completo para cartola. Goiás aí cede em média 2.95 para meio campistas adversários nos últimos 5 jogos. Isso é interessante, tá? Então acredito de repente que o Patrick também pode ser uma boa aí para a rodada. Como a gente viu anteriormente aí, ó, a Chape, né, na verdade o Botafogo cede muitos gols, assistência e pontuações, né, para meio campistas adversários aí quando joga fora de casa. De repente o Camilo pode dar certo, porque o cara da bola parada na Chapecoense tem uma média de 3.18, precisa fazer 1.9 para começar a valorizar, né. O Camilo nas últimas 4 rodadas vem mantendo uma certa regularidade, tá, e se fizer gol de assistência tem tudo para pontuar bem. Botafogo cede em média 4.16, ó, um dos times que realmente mais cede pontos para meio campista adversário jogando fora de casa. De repente o Camilo aí pode dar certo, né? Pode ser uma boa aposta aí para a rodada. Digo aposta porque a Chape não vive um bom momento, tá? Agora jogando fora de casa, de repente o Zé Rafael, né? Vem fazendo pontuações razoáveis fora de casa nas últimas rodadas, apesar da média dele ser 3.55, porque são em 11 jogos fora de casa, precisa fazer 1.7 para começar a valorizar. O Zé Rafael nos últimos jogos aí, nos últimos 3 jogos fora de casa, foi bem, tá? De repente pode dar certo, porque o Palmeiras e o Santos são os times que mais estão pontuando com jogadores de meio campo fora de casa. O Fluminense série média 2.05 para meio campistas adversários, né? Quando joga em casa. De repente aí o Zé pode ser uma boa aposta também para a rodada. A gente viu também que os meio de campos aí da equipe do Atlético Paranaense também são uma boa. De repente o Nicão aí, mesmo enfrentando o Grêmio, tá? Pode dar certo.
Nicão tá com uma média de 6.06 jogando em casa, precisa fazer 0.2 para começar a valorizar. Nicão tem uma regularidade tremenda dentro de casa e se fizer gol e der assistência, geralmente ultrapassa os 10 pontos aí ou chega muito próximo disso. O Grêmio cede em média aí 2.73 para jogadores de meio de campo. De repente aí, o Nicão aí pode ser uma boa, apesar de o confronto ser bem complicado, certo? Mas eu acredito aí que Vitor Bueno tá vivendo um bom momento, mas São Paulo tá com muita dificuldade de fazer gols dentro de casa, né? Eu acredito aí que para rodada aí as melhores opções realmente são essas, certo? E nesse momento aqui eu vou com a Arrascaeta, não tem como deixar ele de fora, mesmo o Flamengo já sendo campeão, tá? Como eu falei, o Jesus tem um perfil muito profissional, não vai deixar a peteca cair. Meu outro meio de campo vai ser o Pedrinho. Por quê? Porque o Avaí sofre bastante gols, certo? Se a gente vier aqui no confronto aqui, ó, do Avaí, tirando o 0x0 com o Cruzeiro, o Avaí vinha sofrendo bastante gols fora de casa, tá? Uma média aqui, ó, de 2 gols praticamente por partida. Então eu vou com o Pedrinho, porque se alguém tiver que fazer gols nesse time do Corinthians, no meio pra frente, eu acredito muito nele, tá? E meu terceiro meio de campo vai ser o Patrick, do Internacional, certo? Queria ir muito com o Thiago Neves, mas deu uma queda aí, certo? E eu vou com o Patrick, por quê? Porque o Goiás anda sofrendo muitos gols, tá? Fora de casa. Percebam aqui nos últimos jogos aqui, ó, o Goiás vem sofrendo uma média aí de 2 a 3 gols quando joga fora de casa. Então, como eu vou mais tarde, vocês vão ver, eu vou com o atacante do Internacional, né? Eu quero fazer uma dobradinha do Inter aqui no meio. Mas por enquanto aqui, ó, eu tô indo com o Arrascaeta, certo? Com o Patrick e com o Pedrinho no meio. Queria muito arrumar uma vaga aqui pro Thiago Neves pelo confronto contra o CSA, mas tá meio complicado, né? O Cruzeiro anda com bastante dificuldade de fazer gol dentro de casa, tá? Se a gente vier aqui, ó, nos últimos 2 jogos não marcou e geralmente marcava apenas um, então não dá para apostar num gol assim, né? Apesar do CSA sofrer muitos gols, tá? Então não dá para apostar assim muito no Thiago Neves, esperando que ele faça um gol, né? Numa dessa passa em branco novamente, e se ele não fizer gol vai pontuar, mas só com finalizações, ele não anda finalizando tanto assim, caiu um pouquinho de produção, né? Então fica um pouco complicado. Então nesse momento aí é o Patrick mesmo, certo? O Arrascaeta e o Pedrinho. Vamos lá pro nosso ataque matador, né? Nosso trio de ferro, o trio de ouro, os homens gols. Vamos lá então, pontuação média conquistada, né, e cedida por atacantes nas últimas 3 rodadas. Quem mais pontuou com atacantes nas últimas 3 rodadas jogando em casa? Flamengo, não é novidade para ninguém, não precisa ficar explanando muito isso. Os outros 2 times, os que mais pontuaram depois do Flamengo bem atrás, tá, com seus atacantes dentro de casa, foi a equipe do Internacional e do Fluminense, certo? Agora quem já cedeu mais pontos para atacantes adversários jogando fora de casa foi o Cruzeiro e o Botafogo, certo? Já jogando fora de casa, quem mais pontuou foi o Grêmio, né? Normal, muito por causa do Cebolinha ali, né? Realmente anda pontuando bem fora de casa. Depois vem o Palmeiras e o Santos, porque o Palmeiras e o Santos vem pontuando muito bem com seus atletas, principalmente do meio para frente, né? Jogando fora de casa. Por isso que está na segunda e terceira posição, porque são, respectivamente, se eu não me engano, o segundo e o terceiro melhor visitantes da competição. Se tiver que apostar em algum atacante fora de casa, Everton, Cebolinha, né? Ou o Dudu, ou o Sacha, né? Que o Marinho tomou o terceiro cartão, não vai jogar. De repente pode ser boas opções aí para rodar. Mas acredito que as melhores opções realmente são os atacantes que vão jogar em casa, de Flamengo, Internacional e até mesmo a Chapecoense com o Everaldo, tá? Então, o Everaldo voltou a fazer gols, voltou a jogar bem, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em gols. Ó, quem mais fez gols com atacante jogando dentro de casa nos últimos jogos foi a equipe do Flamengo e a equipe do Internacional, tá? E quem mais cedeu gols para atacante jogando fora de casa foi o Botafogo. Apesar que a Chape só fez um gol nos últimos 3 jogos com atacante dentro de casa. E fora de casa novamente deu Santos, Palmeiras e em primeiro disparado o Grêmio. Só que o Grêmio vai ter um confronto complicado contra o Atlético Paranaense, que não sofreu gols de atacante nem vem cedendo pontos para atacantes adversários dentro da Arena da Baixada. Certo? Tem aqui em assistência, como é que tá em assistência também, né? Porque não é só gol, o atacante também dá assistência, né? Vamos ver a assistência. Ó, quem cedeu muita assistência para atacante adversário, né? Gol com origem de assistência com atacante, foi o Botafogo. Né? Apesar da Chape não ter dado nenhuma assistência para gol aí com atacante nos últimos jogos dentro de casa, realmente o Everaldo começa a se mostrar uma boa opção para a rodada, tá? E quem mais deu foi o Fortaleza, apesar do Santos não ter sofrido gols com origem de assistência em atacante. E depois vem o Internacional Flamengo. Novamente aqui no cruzamento de scout. Realmente as melhores opções dentro de casa são atacantes do Flamengo, do Internacional e da Chapecoense, certo? E jogando fora de casa deu novamente o Santos, tá? O Palmeiras já não deu assistência com seus atacantes, né? Nos últimos 3 jogos jogando fora de casa. Então realmente volto a dizer aqui, ó, volto a frisar.
Santos, Palmeiras e Grêmio fora de casa, tá? E dentro de casa, Chapecoense, Internacional e Flamengo. Tá? O Corinthians eu fico meio receoso assim, porque além do Avaí não ceder muito pontos para atacantes nem ter sofrido gols, o Corinthians não vem pontuando lá essas coisas com seus atacantes. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no olheiro. Realmente, os melhores atacantes para a rodada são do Flamengo, tá? Principalmente o Bruno Henrique. Tem uma média de 9,62, é muito grande. Precisa fazer 10,2 para começar a valorizar, certo? E realmente vem mantendo médias sensacionais dentro de casa. E ele tem um plus a mais essa rodada, porque o Gabigol não vai jogar, ele vai jogar provavelmente centralizado e com isso aumenta muito as possibilidades dele de gols. Certo? Ceará série média de 3,82 para atacantes adversários, não é muita coisa? Não, não é muita coisa. Mas eu vou escalar o Bruno Henrique, né? Pelo desempenho dele, tá certo? Como falei, Vitinho de repente pode ser uma boa. Outra boa opção aqui para rodada eu acho que é o Guerreiro, tá? O Guerreiro andou melhorando bastante, tá com uma média de 6,48 jogando em casa. Tá bem valorizado, isso é verdade. Precisa fazer 17,9 para começar a valorizar. Mas pessoal, tá no final do Cartola. Se você for pensar em cartoleta, nessa reta final agora, então esquece, né? O negócio é pontuação, né? Tem um confronto favorável contra o Goiás, como a gente viu ali, o Goiás anda sofrendo muitos gols fora de casa, certo? O Guerreiro vira e volta aqui, ele dá uma escorregadinha, dá uma apagada, mas é um jogador que surpreende de vez em quando, né? Como fez 2 gols aqui, né? Fez 20 pontos. Quando jogou fora de casa fez mais 2 gols aqui, fez 17,8, né? A questão é que o Guerreiro me parece que voltou a fazer alguns gols, né? E realmente ele é matador, é um bom jogador. Acho que o confronto favorece, tá? Goiás série média 4,53 para atacantes adversários. Como a gente viu ali, o Goiás anda sofrendo alguns gols de atacante, né? Aqui, ó. Gols, né? De atacantes nos últimos jogos. Nos últimos 3 jogos, sofreu 2 gols de atacantes jogando fora de casa, enquanto que o Internacional marcou 4 gols nos últimos 3 jogos. Então realmente o Guerreiro é uma boa opção, tá? Vou dar uma apostada no Guerreiro, mesmo ele estando valorizado. E também porque eu tô com o Patrick aqui e eu tô fazendo uma dobradinha de Flamengo, certo? E de Internacional, tá? Outra boa opção aqui, mesmo tendo um confronto dificílimo, tá? É o Everton. O Everton é um ponto fora da curva, né? Tá com uma média de 6,18, precisa fazer 9,6 para começar a valorizar, certo? E o Everton realmente fora de casa vira e volta a dar uma mitada. Eu sei que ele vai ter um confronto complicado, mas eu não posso deixar de indicar, né, talvez o melhor atacante aí do futebol brasileiro nos últimos 3 anos. Esse ano foi o Gabigol, o Bruno Henrique tá brilhando também, mas eu acho que no geral aí nos últimos 2, 3 anos, realmente o Everton tem sido o melhor atacante, tá? No geral. O Atlético cede em média 2,38, como a gente viu aí, não cede quase nada. O Atlético nos últimos 3 jogos não sofreu gols fora de casa, então vai ser meio complicado. Mas como o Grêmio é um caso à parte e joga muito bem fora de casa, de repente o Everton pode surpreender, tá? Outra boa opção aqui jogando em casa é o Everaldo, pelo que a gente viu ali, tá? O Botafogo anda cedendo muito ponto para atacante adversário, sofreu bastante gols aí de atacantes adversários jogando fora de casa. O Everaldo tá com uma média de 7,08 jogando em casa, precisa fazer 8,5 para começar a valorizar, tá bem valorizado, tá? O Everaldo vem marcando gols nos últimos jogos, certo? Então, de repente, o Everaldo aí pode ser uma boa opção. Dentro de casa, dificilmente negativa, tá? Manter uma certa regularidade. É claro que é um jogador que está altamente ligado ao gol, né? Se o Everaldo não fizer gols, apesar de ser o atacante junto com o Bruno Henrique que mais finaliza na competição, se ele não fizer gols, não pontua tão bem assim, tá? Mas ele é o cobrador oficial de pênalti da Chapecoense, né? Tem esse plus, né? E o Botafogo cedeu em média 4,98 para atacantes adversários nos últimos 5 jogos, né? De repente aí realmente o Everaldo pode ser uma boa, tá? Inclusive se a gente vier aqui, ó, como eu falei aqui, ó, pegar os atacantes e ver quais são os atacantes que mais finalizam dentro da competição, ó, a gente vai ver que o Everaldo é o primeiro que mais finaliza, depois o Ione, depois o Bruno Henrique, tá? Então realmente o Everaldo se mostra uma boa opção para a rodada. Eu sei que a Chape não tá bem, mas o Botafogo também não tá tão bem assim. É uma disputa ali na zona de rebaixamento e é uma apostazinha aí que eu vou fazer no Everaldo. Inclusive já vou escalar aqui, ó, tá? Por enquanto, não sei se até lá na live posso mudar, vamos ver, tá? Mas as vezes que eu escalei o Everaldo na competição, as poucas vezes que eu escalei ele nunca me decepcionou. Meu feeling com ele é muito bom, tá? Mas aí vai de cada um. De repente aí, quem quiser dar uma apostada no Sassá, mas o Sassá não tem boas médias, né? Mas vai enfrentar um adversário frágil, que é o CSA, tá? O Sassá tá uma média de 1,84 e realmente não vem fazendo ponto razoável bem nas últimas 2 rodadas, mas geralmente negativa. De repente aí pode dar certo, né? CSA e cede em média aí, ó, 3,64 para atacantes adversários nas últimas 5 rodadas. De repente o Sassá pode ser uma boa, tá? De repente aqui, ó, outro jogador, né? O Gustavo ou o Wagner Love pode dar certo também por causa da fragilidade do Avaí, tá? Só tem uma média de 2,09, precisa fazer 2,3 para começar a valorizar, né? Só que é aquele tipo de jogador que está altamente atrelado ao gol, né? Se não fizer gol, pontua baixo mesmo, né? Com grande chance de negativar. Avaí não cede muita coisa para atacante adversário, em média 1,96, mas quem quiser dar uma apostada aí, né?
o Avaí já está rebaixado e o Corinthians está buscando alguma coisa aí, uma Libertadores, de repente pode dar certo, tá? Mas eu acho que para atacante aí é mais ou menos isso mesmo, certo? O Ione já contra o Palmeiras é complicado. O Dudu fora de casa, de repente pode ser uma boa, tá? O Dudu tá com uma média de 4,48, precisa fazer 2,1 para começar a valorizar. E o Dudu fora de casa sempre te entrega alguns pontinhos, certo? O Fluminense é de média de 2,76 para atacantes adversários, não é muita coisa. Até o Fluminense melhorou do ponto de vista defensivo. Mas o Palmeiras e o Santos fora de casa sempre dá para dar uma apostada neles, tá? Pode ver, o Palmeiras fora de casa aqui, ó. Dos últimos 6 jogos marcou gols em 5. Já o Fluminense dos últimos 1, 2, 3, 6 jogos dentro de casa não sofreu gols somente em apenas 2. De repente aí pode dar certo, tá? Mesmo porque eu falei, o desempenho do Palmeiras fora de casa e do Santos é muito bom. Vamos dar uma olhadinha aqui no Santos. Ó, o Santos fora de casa aqui, ó, nos últimos 3 jogos marcou gols em 2, certo? Já o Fortaleza, nos últimos 3 jogos, não sofreu gols em 2. Eu acho que o Santos vai ter um jogo um pouquinho mais complicado, tá? É um jogo um pouquinho mais complicado do que o Palmeiras. Mas quem quiser dar uma apostada no Sacha, quem sabe? A verdade é que não tá tão fácil assim de atacante assim não pra rodada, tá? Ou você aposta no tradicional, certo? Tipo, bota o Everton Cebolinha, porque sabe que ele vai te entregar alguns pontos, né? Bota Bruno Henrique, Vitinho, né? Porque o Flamengo é muito ofensivo dentro de casa. Ou você dá uma arriscada a mais, bota um Paulo Guerreiro, né? Que o Goiás tá sofrendo bastante gols. Né? Um Everaldo, porque o Botafogo também tá sofrendo bastante gols para atacante, né? Faz como eu tô fazendo, eu tô dando uma arriscadazinha, né? A verdade é que para atacante não tá tão fácil assim pra rodada, tá? Mas nesse momento aí, a gente vai com o Guerreiro, né? O Everaldo e o Bruno Henrique. Com isso a gente vai estar fazendo uma dobradinha no Internacional e uma dobradinha do Flamengo, tá? E como eu falei, repito, o Goiás anda sofrendo muitos gols fora de casa, certo? E o Flamengo anda fazendo muitos gols dentro de casa, né? Então esses dois confrontos aí, Internacional e Goiás, e Flamengo e Ceará, eu acredito que é uma boa aí em termos de gol. Já para treinador eu acredito que não tem muito mistério, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha no olheiro aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha em pontuações totais, né? Vamos ver quem é que mais cedeu pontos, né? No total, certo? Em todas as posições nas últimas 3 rodadas, quem mais conquistou. Ó, quem mais cedeu pontos nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa no total aqui foi o Botafogo, tá? Então quem quiser dar uma apostada aqui, ó, na Chape, né? De repente não pode ser, de repente não é loucura não, tá, gente? Ainda mais a Chape tá vindo 2 vitórias consecutivas aí, tá tentando se recuperar. Tá na zona de rebaixamento, tá, mas ela ainda acredita em algo mais, né? Mas tem o seu certo risco, tá? Precisa fazer 4.5, tem uma média de 3.13, né? Precisa fazer mais do que a sua média, tem uma média baixa. Mas o Botafogo cede em média 5.82 aí pros treinadores adversários, perceba, ó. O Botafogo andou cedendo bastante pontos aí, ó, pro Renato Gaúcho, pro Mano Menezes, pro Sampaoli. De repente aí pode dar certo, certo? Mas vamos dizer aí, uma apostinha um pouquinho arriscada, certo? Vamos dar uma olhadinha. O segundo time que mais cedeu pontos aí, no geral aí, nas últimas 3 rodadas, para treinadores, no caso, pro time todo, foi a equipe do Ceará, tá? Apesar do Flamengo, né, tava com uma certa dificuldade, porque tava muito com a cabeça na Libertadores, tava um pouco cansado, né? Mas de repente o Flamengo vai agora jogar um pouco mais relaxado nessa partida, né? E de repente tem tudo para fazer uma boa apresentação aí contra o Ceará. Na minha opinião aqui, sinceramente, as melhores opções para rodada realmente para treinador é o Corinthians, o Cruzeiro, Flamengo e Internacional, tá? Jogando fora de casa já fica um pouquinho complicado, porque o Grêmio tem um confronto complicado contra a equipe Atlético Paranaense, assim como o Santos tem um confronto complicadíssimo contra o Fortaleza, que Fortaleza dentro de casa está sendo mortal, tá? Ó, não cedeu quase nada de pontos para os adversários, certo? Então aqui, ó, seguindo aqui a linha de raciocínio, realmente aqui, ó, o Jorge Jesus é a melhor opção para rodada, certo? Disparado. Precisa fazer 5.1 para começar a valorizar, mas tem uma média de 6.08 dentro de casa. Ceará cede 4.63 em média. Acredito aí que Jesus realmente é a melhor opção para a rodada. E depois de Jesus, o Coelho do Corinthians vale a pena pela chance real de SG e da vitória do Corinthians. Assim como o Abel também, pela chance real do SG e a vitória do Cruzeiro, tá? Correndo um pouquinho por fora o Zé Ricardo, como a gente viu. E o Marquinhos. Fernando Diniz acho que já tem um jogo mais complicado. E São Paulo não anda jogando muito bem dentro de casa. Certo? Dito isso, não tem como não deixar de ir com Jesus. Por quê? Porque eu tô com 3 jogadores do Flamengo e o meu capitão vai ser o Arrascaeta, tá? O Arrascaeta é o jogador com a melhor média dentro de casa, né? Não tem como fugir disso, certo? Ah, Fabiano, é um jogo festivo, não sei o quê. Olha, pode ser até um jogo festivo, mas primeiro, que é a entrega da taça. Segundo, o Maracanã vai estar lotado, vai estar uma atmosfera de comemoração e os caras vão jogar um pouco mais solto. E terceiro, se o negócio não estiver indo muito bem, o Jesus tá ali do lado de Jesus. É meio louco, o cara não quer nem saber. Ele vai dar esporro, vai ficar enlouquecido. Ele não quer saber se já é campeão ou não. E mesmo que o Flamengo tem um objetivo, né? Ele quer ser campeão mundial agora em dezembro. Então acredito que os caras vão jogar sério, sim. Vão jogar pra cima, tá? E o Flamengo tem tudo pra ir muito, muito bem mesmo contra o Ceará. Tá certo? Então custando 158,80 cartoletas.
esse aí é o nosso time principal do canal, para a 35ª rodada. Então é isso, pessoal. Time escalado para a 35ª rodada, tá? Tem que ser jogo rápido, porque a rodada já começa amanhã, tá? Amanhã eu quero fazer uma live a 1h da tarde, tá? Então se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, aproveita, assina o sininho das notificações, porque assim que eu entrar ao vivo na live, você vai ser notificado, tá certo? Hoje ainda, tá, gente? Quero ver se coloca um cardzinho, tá? Do time de bons baratos, valorização de time tiro curto do canal, certo? No mais, um grande beijo de coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. E não se esquece da live de amanhã, 1h da tarde. Fui!